Olá a todos os nossos amigos que nos acompanham por este canal. Estamos aqui em um momento de aprendizagem com o intuito deste canal de mostrar a todos vocês, a todos aqueles que possuem uma curiosidade de conhecer alguns fatos. É lógico que muitos deles com muita profundeza e com um campo vasto de informações, mas que nesse canal nós pretendemos aqui sintetizá-lo, reunir as principais informações e trazer aqui um resumo para que você possa ter o acesso a algumas informações de maneira resumida ou um conhecimento panorâmico ou geral do assunto. E o assunto a ser debatido, a ser falado aqui em rápidos minutos, em rápido tempo, é sobre o movimento chamado a Reforma Protestante. Para entendermos a Reforma Protestante, é necessário primeiro entendermos que o principal pivô, na verdade, a principal pessoa que tomou a frente e foi aí considerada uma imagem emblemática na história, nos anais da história, como o grande reformador, se chama Martinho Lutero, o monge da Igreja Católica, um monge da ordem agostiniana. Lutero, em seu tempo, com uma mente brilhante, uma mente magnífica, dedicou-se a sua vida à Igreja de Cristo, a igreja de seu tempo, a Igreja Católica. Alguém que se transformou num monge com muita maestria e com muito conhecimento. É este Lutero que foi, então, o revolucionador de seu tempo, aquele que foi usado por Deus como uma ferramenta para revolucionar o seu tempo. Mas antes de falarmos propriamente da pessoa de Lutero, nós precisamos nos voltar para o estado político e para o estado religioso da época em que Lutero viveu. Porque na Idade Medieval, é necessário entendermos, na Idade Média, na Idade Medieval, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela possuía um certo tipo de influência muito grande em todo o mundo. Possuía uma influência de maneira que ela como que controlava a mente do povo de sua época. Tanto é que eles achavam, e assim diziam, que as pessoas simples, os camponeses, não poderiam ter acesso à Bíblia. Portanto, só tinham acesso às Sagradas Escrituras o alto clero. Assim, eles usavam das próprias Escrituras para que pudessem, através da ignorância do povo, manipulá-los e assim manter eles cativos, fazendo eles reféns de suas próprias ideologias, de seus próprios pensamentos. Assim, a igreja mantinha um poder, um controle sobre o povo da sua época, até o momento em que surgiu, então, Martinho Lutero. O nascimento de Martinho Lutero e a sua própria obra, que foi realizada na Alemanha, é bom destacarmos que, na verdade, já tinha sido prevista, há quem diga que por uma profecia, há 102 anos antes de Lutero propagar as suas 95 teses. Pois um homem também na história por nome John Hus, quando combateu ou até mesmo desafiou a autoridade papal, sendo alguém condenado, foi condenado assim e levado à Inquisição, morreu, mas quando diz a história que quando ele ainda estava sendo queimado e condenado à morte, ele então disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, pela qual vocês não poderão matar. 100 anos se passaram, 102 anos exatamente se passaram. Nós estamos no dia 31 de outubro de 1517. E neste mesmo tempo nós temos então entrando no cenário histórico esta grande imagem emblemática chamada Martinho Lutero. Alguém com uma mente fascinante, brilhante, que também vai, em um certo sentido, combater os abusos do alto clero para com o seu povo. E este monge brilhantíssimo, inteligentíssimo, então ele vai fazer aquilo que nós conhecemos na história como as suas 95 teses. As 95 teses eram um tratado que Lutero escreve e redige para que ele pudesse, assim, convidar. Na verdade, se tratava de um convite
para que as doutrinas católicas elas fossem academicamente debatidas entre si, pois, segundo a visão de Lutero, era necessário que se voltasse às Sagradas Escrituras, visto que a Igreja Católica Apostólica Romana estava defendendo ideais que não estavam claros à luz das Escrituras Sagradas. E Lutero, então, ele entra nesse cenário para questionar e pôr, então, de uma certa maneira, Lutero, na verdade, ele acaba desafiando a autoridade papal quando coloca a possibilidade de haver um debate naquilo que a igreja ensinava. Então, logo Lutero vai ser considerado um herege, pois as suas 95 teses, ela vai se espalhando não somente por toda a Alemanha, e é interessante notarmos isso, que a reforma protestante ela não foi uma ação, ela não foi um ato isolado na Alemanha, pois Lutero, ele sim, cravou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1517, no dia 31 de outubro. E ali começou então uma grande reforma para com a igreja na Alemanha. Todavia, esta reforma ela alcançou uma proporção e essas cópias das 95 teses, que era na verdade um questionamento à autoridade papal e à venda de indulgências, coisas que segundo Lutero a igreja tinha ideais contraditórios àquilo que realmente a Bíblia Sagrada, aquilo que realmente o cânon sagrado e as Sagradas Escrituras ensinavam. Essas teses elas foram sendo então publicadas e foram se espalhando por alunos das universidades, pois Lutero também era um professor de teologia de seu tempo e por visto muito renomado. Então isso vai ganhando uma proporção tão grande, os seus escritos, vai causando uma revolução tão grande que ela alcança não apenas a Alemanha, mas todo um campo mundial até chegar a Roma. Quando chega em Roma, então Lutero está sendo considerado pelo Papa Leão X no ano de 1520 como um herege, ou seja, estava pronto, assim como John Hus, assim como tantos outros que antes questionaram e também colocaram à prova os ideais da igreja medieval, da igreja daquele tempo, como muitos morreram e entraram aí para a história de pessoas que foram para a Inquisição e ali foram mortos, Lutero também está no mesmo caminho. Só que o mais interessante é que todos antes de Lutero morreram, mas Lutero ele foi chamado para um propósito muito específico e nós acreditamos que foi nesse tempo que Deus resolveu, através de Martinho Lutero, o monge da ordem agostiniana, provocar uma grande revolução não somente na Alemanha, mas em todo o mundo.